entendeu? Serve como parâmetro, né, para nos medirmos quanto aos adversários que nós pegaremos na Copa do Nordeste, mas nós precisamos melhorar no todo, né? Foi só um jogo que a equipe se comportou bem e temos muito para crescer ainda, temos muito que evoluir. Então é com paciência, com trabalho, com consistência, né, naquilo que nós estamos querendo, né, para que a gente seja a equipe que todos nós desejamos. Professor, a gente percebeu no segundo tempo que com as modificações, né, logicamente a equipe caiu um pouco de rendimento. Mas a gente viu também que, por exemplo, o senhor mudou muito o esquema, né, em virtude, inclusive, das peças. Né? O Josimar saiu, o time ficou um pouco sem referência lá na frente. Preocupa isso uma situação de jogo, por exemplo, quando tiver realmente a competição já rolando, uma necessidade de mudar esse esquema com as peças que tem hoje, né, ofensivamente falando? Em termos, né, porque na verdade, como você falou, eu mudei, verdadeiramente eu mudei o sistema. Poucos observaram, mas isso aconteceu. Eu tirei um homem de referência, coloquei um que movimenta mais, né? Mas quando você tem esse homem que movimenta mais, é necessário que os volantes saiam, senão ele sai e ele não consegue jogar porque a bola não chega com qualidade. Então era necessário que eu tivesse dois volantes que saíssem mais, ou pelo menos um que saísse mais. Como eu mudei por completo, os dois atacantes servem como uma compensação por eu não ter esses jogadores. Como eu mudei no segundo tempo, entrando esses jogadores mais do meu para trás do que do meu para frente, então eu tive essa dificuldade. Mas eu espero que nos jogos, né, isso não venha a ocorrer, ou seja, eu não precise mudar tanto quanto eu mudei nesse último jogo, né? Apesar de que foi um amistoso, mas queira ou não queira serve para a gente verdadeiramente ver esse ponto aí. Se necessário for mexer, a gente tem que ser mais esperto para não correr para o mesmo caminho que você viu que na primeira vez deu errado. O Canindé, eu conversava com o Mossoró após o jogo e ele me falava de algumas carências, que o plantel ainda não estava fechado. Um meia de articulação, você tem um meia agudo, que é o Anderson Ataíde, e tem um cara mais de toque de bola, cadenciado, que é o Daniel Costa. Você quer mais algum jogador nessa posição? Você acha necessário isso? Ou não? Para você já existe uma satisfação nesse sentido do meio de articulação? Não, a gente tem buscado muito, rapaz. Inclusive o que tá que jogou contra a gente, o Kleberson, nós negociamos com esse jogador direto, rapaz, e nós não conseguimos trazer, assim como nós temos tido dificuldades em outras posições também. Alguns jogadores vieram porque outros que nós queríamos nós não conseguimos, entendeu? Então nós temos essas dificuldades, temos tido, né? E infelizmente tem sido assim. Então se eu tiver que tirar o Daniel, o Ataíde não vai fazer a função do Daniel, porque é completamente diferente. Como você falou, ele é mais agudo, não é um meio que organiza. Como a nossa característica, por termos volantes que mais marquem do que saiam para o jogo, é necessário esse homem. Entendeu? Se eu perder o Daniel ali, eu não vou ter essa característica. Entendeu? Se eu tivesse dois volantes que saíssem o tempo inteiro, aí eu poderia jogar até mesmo sem esse homem. Mas como eu não tenho, eu tenho que buscar ou uma coisa ou outra, entendeu? Então a tendência é que, por exemplo, se eu não tenho o Ataíde, ou entra o Alisson ou entra o Cassiano, porque seriam as características um pouco mais parecidas. Mas o Ataíde dificilmente faria essa função porque não tem. Primeiro que o Ataíde tem esse tempo todo parado, né? Voltou, o primeiro jogo que ele fez foi esses 20 e poucos minutos que ele jogou. E nós teríamos muitas dificuldades quanto a essa posição. Mas eu espero que, pelo menos do jeito que nós temos trabalhado, contando com sorte, né? Se Deus quiser isso não venha a ocorrer, que eu não tenha, né, pelo menos nenhum problema quanto a definir um jogador para aquela posição. É o Daniel, não deu o Daniel, a gente vai quebrar a cabeça. Eu espero que isso não venha a acontecer. Com relação ao Mineiro jogando como um elemento surpresa, isso será algo que será tendência do time do CSA, ter seus laterais como um jogador elemento surpresa? Não, se nós temos um lateral que passa mais, o outro tem que ficar, né? Se você tem um que sai mais, o outro tem que ficar. Então alterna, né? Ou você faz isso, ou então você prende um volante e libera os dois laterais ao mesmo tempo. No caso, né, nós não temos essa característica de termos, por exemplo, dois alas, né? Nós não temos dois alas, nós temos dois laterais. Por isso que alternam, né? E quando ele sai, ele sabe que tem a ajuda ali dos outros companheiros pelo lado, ele vai sempre sair com liberdade. É claro que como ele é um cara rodado, com experiência, ele poderá usar esse elemento surpresa pela característica que ele tem.
Professor, da partida contra o Coruripe para essa contra o 13, o torcedor pôde perceber várias mudanças no time, principalmente em relação à postura. Para você, qual foi o ponto crucial nessa reviravolta, principalmente no setor defensivo? Contra o Coruripe a gente viu um setor defensivo um pouco ainda atrapalhado, se conhecendo, diferentemente totalmente do que a gente viu contra o 13, que jogou, o setor defensivo foi o ponto crucial, né? Não deixou o adversário jogar. É que o senhor acredita isso? Os jogadores se conhecendo mais ou se realmente a disposição e a vontade cresceu, aquilo que faltou no primeiro jogo? Um dos pontos eu posso dizer, outro eu não posso, que é parte da direção, né? É diretivo isso aí. Então, a primeira parte, né, eu tive que fazer algumas mudanças, né, do time que vinha jogando normalmente, que estava mais tempo junto, que é o que jogou ontem, né? Ou seja, jogou contra o 13. Naquele jogo jogou o Gás, que chegou na mesma semana, jogou o Lucas. Então, você tendo uma equipe que está correndo bem, como a nossa está, e você de repente tira 2 jogadores e coloca 2 que estão chegando sem ritmo de jogo, com mais dificuldade que os outros, com muita dificuldade de acompanhar o ritmo deles. Então é como se fosse 2 jogadores, né, a 50% ou até menos, né, do potencial dos demais. Então acarreta muita dificuldade para aqueles que estão jogando o tempo inteiro. Nesse jogo que nós fizemos e também contra a seleção lá de Marechal, né, nós jogamos praticamente com a mesma equipe, ou seja, o pessoal que estava jogando há mais tempo. E a outra parte que eu não posso te dizer, infelizmente, era a mais complicada de todas, né? Que foi o que aconteceu, mas... Deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Com relação à participação do Léo Maceió no jogo, entrando como titular, ele tem grandes chances de se tornar um jogador essencial no clube? Só se ele der brecha, porque ele está como titular, né? Então não sou eu que disputo posição com o Léo, só é o Lucas, é o Robson, né? Então, e na verdade a vantagem dele é muito grande, porque dentre esses aí, ele é o que sai um pouco mais, né? Não é um segundo volante, mas ele sai um pouco mais do que os demais. E os outros volantes são mais primeiro volante, você fica mais fixo, não tem a saída tão... não é a ideal, mas é uma saída melhor do que as dos demais. Professor, na questão do ponteiro, a gente viu o Ederson saindo antes da primeira etapa, se dá por encerrada. Preocupa essa questão física, né, para esse início do campeonato? A gente sabe que faltam 11 dias, né, melhor dizendo agora, para o início da Copa do Nordeste. A equipe já está se encaminhando para um ideal físico ou ainda falta alguma coisa? Nós só vamos adquirir esse ideal jogando, né? Tanto que isso que você falou agora, antes de começarmos o treino, eu falei com o pessoal sobre isso aí. Porque se nós roubarmos a bola e toda vez que quisermos acelerar, não tem quem aguente, entendeu? Então tem que segurar a bola. Por isso que a gente faz esse trabalhinho reduzido para roubar, segurar, só ir quando tiver com a bateria cheia, né? Se você tiver em vantagem numérica, né? 3-2, 2-1, 1-1, né? Até 1-1 dá para você ir, aí você encara. Se não, meu cara, segure, respire, recarrega as baterias para que você esteja inteiro no momento de atacar. Porque se você toda hora quiser fazer uma temperatura daquela, no estádio grande daquele, como é no Campo Grande, como é o Rei Pelé, e fofo, rapaz, você não aguenta não. Então é necessário você, né, usar um pouco mais a cabeça, né, e correr certo ao invés de correr errado. Para finalizar, após esse primeiro jogo contra o 13, vem essa segunda partida, os dois times já se conhecem um pouco mais. Só que o 13 vai ter outras peças aí que vai estar usando no segundo jogo. O que o senhor está esperando do time do 13? Com certeza o jogo lá será bem mais difícil do que esse. Será uma pauleira, né? Como eu falei, eu gosto desse tipo de jogo, eu gosto de jogos assim. Eu gosto de decisões, eu gosto desse tipo de pegada, né? Então, com certeza será um jogo bem mais difícil. Outros jogadores, como você falou, deverão jogar. E eles não vão querer perder sempre, né? Porque você sabe que numa situação como essa, começa a perder, o próprio comandante, né? No caso o Leandro, mais direção, começa a desconfiar do potencial do grupo. Então, cabeças podem rolar. Então, é bom que eles deem uma resposta mais positiva dentro de campo. Então é bom tanto para eles quanto para nós. Nem nós queremos, nem eles podem perder, principalmente por ser dentro de casa. Então será um jogo bem difícil que vai verdadeiramente fazer com que a gente fique bem, né, esperto para o início da competição, que é exatamente contra o Bahia.